Pessoal, nós voltamos então com a resolução do nosso terceiro exercício, né? Que o enunciado está mais ou menos assim. Preencher o vetor com 8 elementos inteiros, ou seja, com 8 valores inteiros, mostrar esse vetor e informar quantos números são maiores que 30. Quantos números são maiores que 30, somar esses números e mostrar, e somar também todos os números e mostrar. Então, tem algumas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, preencher o vetor. Depois, mostrar esse vetor. Depois, mostrar quantos números maiores que 30 e a soma dos números maiores que 30. E, por último, somar também todos os números do vetor para mostrar. Então, vamos lá. Abrir uma nova classe aqui para a gente poder resolver esse exercício. Então, exercício 3, beleza? Vamos criar nossa classe principal, nosso método principal, né, nossa classe aqui. E vamos o import, não podemos esquecer, né, nós vamos estar sempre utilizando, então vamos importar Java Swing, JOption Paint. Ok, então vamos lá. Criando o nosso vetor, então, int ou sheet, o nome do vetor, vamos colocar um nome, vetor 8 aqui, né, com 8 posições, igual a new int, o tamanho, como eu disse para vocês, é 8. Aquilo que eu disse para vocês a respeito das constantes, vamos criar essa constante aqui. Então, final int, o nome dessa constante pode ser t, pode ser, vamos deixar só t dessa vez, igual a 8, ok? T. O ideal é que seja um nome mais significativo possível, né? Só para economizar aqui digitação. Então, new int t, então, ou seja, tamanho 8 esse vetor. Ok. Nós podemos fazer geração com números randômicos. Eu vou fazer isso para que vocês, né, quem ainda não pegou aí a parte dos números randômicos, poderem pegar. Então, vamos lá. Vamos fazer um for. O int vai começar em 0 e vai até ser menor do que t, que é o tamanho lá do vetor, né, nossa constante, e mais. Agora, o que nós vamos fazer? Coloca aqui vetor 8, o índice i. O que ele vai receber? Ele vai receber números aleatórios. Para receber números aleatórios, eu vou usar uma conversão aqui, né, para inteiro, e vou usar a classe math. Olha só a quantidade de métodos da classe math, né? Tem vários aqui. Depois a gente pode estudar sobre eles, alguns aí. Então, random, que é para gerar números aleatórios, vezes 100, que vai então de 0 a 100 esses números, certo? Então, lembrando que a classe math random, esse método aqui, ele gera números aleatórios entre 0 e 1. Isso gera números reais, né? Número real. Como é real, e por isso que eu preciso fazer essa conversão para inteiro, para poder armazenar no vetor, porque o vetor 8 ele é do tipo int, ou seja, ele só aceita inteiros. Então, ele vai gerar números randômicos, números aleatórios de 0 a 100. Isso é suficiente, pessoal, para preencher o nosso vetor com 8 números randômicos, 8 números aleatórios. Preenchido o vetor, então o que eu preciso fazer lá? Eu preciso somar esses números. Eu posso fazer isso ali dentro do próprio for, mas eu não vou fazer não. O ideal mesmo desses exercícios é vocês aprenderem a percorrer o vetor, aprenderem a fazer somas, utilizando o recurso de percorrer um vetor. Eu vou ensinar para vocês aqui, né, para quem ainda não ouviu falar sobre isso, sobre uma outra forma de criar um for, né? Então, vamos lá, int i, olha só, 2 pontos, vetor 8. Olha só que interessante, né?
como eu resumi o meu i aqui, como eu resumi o meu for, e ele funciona do mesmo jeito, pessoal. Olha só, isso aqui é uma variável, essa variável i, nesse caso, ela vai receber os valores do vetor 8 um por um, temporariamente aqui dentro do for, para que eu possa utilizar ele em algum momento. Se eu quiser mostrar ele, quiser mostrar todos os valores, poderia ser assim, ó, mostrando apenas o i. Por quê? O número que está dentro do vetor 8, ele vai estar sendo recebido pela essa variável i em tempo de execução, ou seja, vai pegar o primeiro número e colocar dentro de i. Depois, na segunda vez que o for for executado, vai pegar o segundo número e armazenar dentro de i. Na terceira vez, o terceiro número vai armazenar dentro de i, certo? Então, isso é uma outra forma de fazer o nosso for. Nós poderíamos fazer dessa forma original aqui, como eu posso fazer também dessa forma aqui. Certo? É uma outra forma bem mais elegante, mais tranquila até de fazer um for. Ok, então vamos lá. O vetor 8 vai ser percorrido dessa forma. Então eu quero contar o quê? Primeiro eu quero somar todos os números do meu vetor. Então eu vou precisar de algumas variáveis para isso. Então, soma total, ou seja, eu vou colocar para somar todo o meu vetor, eu vou iniciar ele com 0. Vou colocar também uma outra variável para somar maior, os números maiores que 30, né? Que está no enunciado, pedindo para somar os números maiores que 30. Uma variável para contar os maiores que 30, que está pedindo também no enunciado, ou seja, contar quantos números maiores que 30, a soma desses números maiores que 30. E vou colocar aqui soma total. Esse aqui eu vou armazenar todos os valores do meu vetor. Então é só colocar que ele vai receber ele mesmo mais o i, que é a variável que está recebendo todos os valores que eu tenho dentro do vetor. Então isso é suficiente para acumular todos os valores do meu vetor aqui dentro do soma total. Aí, para verificar a questão dos maiores que 30, eu vou precisar de um if aqui dentro, né? Então, eu vou verificar somente maior, né? Não inclui o 30, então eu vou tirar o igual. Maior do que 30. Então, se o i for maior que 30, ou seja, se o número do vetor atual for maior do que 30, então eu encontrei fonte maior 30. Mais, ou seja, encontrou mais um número maior que 30. Então, incrementou a variável com mais 1. Ou seja, encontrei mais um número maior que 30. Esse número é maior que 30, então eu vou somar ele também. Então, soma maior 30. Agora, como é para acumular valor, então, mais igual a i, que é a variável que está recebendo os valores que eu tenho dentro do vetor temporariamente aqui, certo? Então, feito isso, ó, o i, okay, então esse aqui seria o nosso vetor. Supondo que os números aleatórios colocados aqui dentro sejam 98, 43, 21, 12, 78, 65, 4, 20. Ok. Então, vamos supor que esses números aí foram gerados aleatoriamente. Então, o que acontece? Aqui no conte maior do que 30, o i vai receber esse valor 98 a primeira vez. Então, ele vai verificar. Primeiro ele vai somar, né, 98 aqui na soma do total. Depois vai verificar, esse número é maior que 30? É maior. Então 98 vai fazer o quê? Conte maior vai receber mais 1. Conte maior que 30. Então encontrei um número maior que 30. Soma maior que 30 vai receber, da primeira vez, soma maior que 30 vale 0. Então ele vai receber 0 mais 98. Então soma maior que 30 vai valer 98. Volta novamente. Agora o i passa a valer 43. Ele passa para esse valor aqui do meu vetor. Verifica novamente. É maior que 30? É. Então, conte maior recebe mais 1. E
soma maior que 30 mais igual a i. Então, 98 mais 43 aqui. Faz essa soma e armazena dentro da variável soma maior que 30. Na outra vez, o i passa a valer 21 agora. Aí, o que ele faz? Ele verifica se o i é maior que 30. Não é verdadeiro, porque o i é 21. Não sendo, ele não faz nada. Ele volta de novo, o i passa a valer 12, certo? 12, ele soma com o total, né? Depois verifica se é maior que 30. É falso, então ele faz novamente o loop. Então, ele vai percorrendo posição por posição do vetor e somando os maiores que 30 e contando também os maiores que 30, ok? Foi dito que era para mostrar também o vetor. Eu poderia usar esse próprio for aí de cima para isso. Eu vou utilizar porque eu não estou querendo abrir mais um for aqui embaixo. Eu vou usar ele para montar a mensagem que eu quero mostrar para vocês. Então, string mensagem, mens, né? Vamos usar uma abreviação aí. Então, vai receber o que aqui dentro? Fora do if, né? Logicamente, ele vai pegar todos os valores. Então, independentemente se somou ou não somou, ele vai pegar todos os valores. Mens mais igual ao i, né, no caso, que os valores estão sendo recebidos pelo i, mais um espaço entre esses valores. Ok, então isso aqui, todo o meu vetor está dentro da mensagem. Feito isso, eu consigo colocar todos os valores que eu tenho no vetor aqui dentro da mensagem. Aqui fora da mensagem, nós vamos incrementar ela um pouco mais. Nós vamos colocar assim, mens mais igual, nós vamos abrir e colocar uma quebra de linha, porque eu quero colocar os maiores que 30, então vamos colocar assim, maiores que 30, mais, aí agora vem a variável, né? Conte maior que 30. Poderia colocar assim, temos conte maior que 30 valores, ou seja, tantos valores maiores que 30, né? Mas vamos colocar quantidade maiores que 30, vamos colocar, né? Para ficar mais claro. Quanti maiores que 30, quantidade maiores que 30. E vou colocar da mesma forma, vou até copiar isso aqui, Ctrl Shift setinha para baixo, ele copia, né? E agora vamos colocar soma dos maiores que 30. Soma maiores que 30. Vamos colocar aqui soma maior que 30. É a variável que está armazenando a soma dos maiores que 30. E por último, mostrar a soma total. Vou colocar aqui soma total. Variável soma total, evidentemente, né? Soma total. E só mostrar agora a mensagem. JOption pane.showMessage dialog no mens. Ponto e vírgula no final. Pessoal, é somente isso. Olha só, qualquer dúvida que surgir a respeito dessas videoaulas, vocês podem postar tanto nos comentários do vídeo, quanto me procurar lá na minha sala, né, ou mesmo em sala de aula, para tirar suas dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Houve um pequeno problema com a classe Math Random aqui. Na verdade, esse parênteses aqui, ele tem que englobar toda essa parte do Math Random vezes 100, ou seja, isso aqui tem que ser considerado como um número único, certo? Então, só esse detalhe, é só colocar um parênteses aqui no início e um parêntese aqui no final, tá? Para funcionar. Então, fazendo isso, é para funcionar. Shift F6 novamente. Ele mostrou aí 18, 83, 11, 0, 53, 28, 92 e 81. A quantidade de números maiores que 30 foi 4. A soma dos maiores que 30 foi 309. E a soma total do meu vetor 364. Então funcionou belezinha, certo? Então, até a próxima videoaula, pessoal. Qualquer dúvida, só me postar alguma coisa ou me procurar.